poderá ser inabilitado no estágio probatório. Parágrafo 2º. Vamos aqui comigo. O agente de segurança penitenciária, classe 1, que tiver preenchido os requisitos dos incisos 1 a 4 deste artigo, cumprido o período de estágio probatório, será enquadrado na classe 2. Parou? O que é o trabalho desse cara aqui? É isso aqui. Ó, estrutura da carreira de vocês. Provimento inicial está aqui, classe 1. Bacana? Classe 1. Você vai ficar aqui quanto tempo? 1.095 dias, o que equivale 3 anos. Ó, o interstício, 3 anos. Estágio probatório, ok? Estágio probatório. Você vai passar por avaliação de desempenho. Está lá, curso de formação, etc. Foi habilitado no estágio probatório, você vem para a classe 2. Você vai ter uma promoção. Uma promoção automática. Qual que é a consequência disso? Opa! Aumenta o saláriozinho do cara, né? Aumenta esse cara aí, né? Nesse exemplo que eu estou passando para vocês, antes era 1.347, já foi para 1.455,77. E isso também leva lá a gratificação de regime especial de trabalho policial, que é 100% sobre o vencimento. Olha aí. Então já temos aqui a primeira regra de movimentação. Após a habilitação do estágio probatório, o cara sai da classe 1 e vai para a classe 2. Ela vai para a classe 2. Tá? Cara, pode ter certeza que senão a gente vai explicar todos os detalhes aqui. Você vai aprender essa lei de carreira. Até a galera que já é agente penitenciário, segurança penitenciária, se quiser assistir essa aula aí, vai ajudar bastante, hein? Parágrafo 3º. Somente serão computados como tempo de efetivo exercício para fins de estágio probatório os dias efetivamente trabalhados e os de descanso deles decorrentes, os dias de trânsito, de férias e os de frequência ao curso de formação técnico-profissional ou outros cursos específicos para a carreira de agente de segurança penitenciária. Ou seja, para a contagem desses 1.095 dias, você tem que estar em efetivo exercício, ok? Efetivo exercício. Claro, se você tem direito às férias, férias é contado como efetivo exercício. Bacana? Ótimo, né? Por que eu estou falando isso? Porque o cara pode chegar e ele vai ser nomeado em um cargo em comissão. Cara, cargo em comissão não conta tempo para habilitação em estágio. O cara tem que ficar 3 anos lá no front para ser habilitado, ser confirmado no cargo. E ele vai ser submetido a isso. Se ele não for confirmado, ele vai ser exonerado por inabilitação do estágio probatório. 4. Durante o período de estágio probatório, será exonerado a qualquer tempo o agente de segurança penitenciária que não atender aos requisitos dos incisos 1 ao 8 deste artigo. Tá? Exonerado a qualquer tempo. O vínculo dele é precário. É claro que ele vai ter o direito à ampla defesa, o contraditório, vai ter um processozinho, né? Aí isso fala aqui o capítulo 5º, artigo, parágrafo 5º. O ato de exoneração do agente de segurança penitenciária que não preencher os requisitos previstos do inciso 1 ao 7, 1 ao 8 deste artigo, será de competência do secretário de administração penitenciária. Tá? Então, ele é uma delegação do governador para o secretário de administração penitenciária para fazer essa exoneração. Parágrafo 6º. No decorrer do estágio probatório, os integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária será submetido a avaliação periódicas, isso a avaliação é anual, destinadas a auferir o seu desempenho de acordo com o procedimento a serem definidos em resolução expedida pelo secretário de administração penitenciária. Bacana, então está aqui. Né? Isso aqui é o estágio probatório. E aí, professor? Aí eu tenho que falar um pouquinho das consequências do estágio probatório para vocês. Das consequências. Ele foi inabilitado no estágio probatório. O que vai acontecer? Exoneração. Foi habilitado no estágio probatório. Primeira consequência, ele vai para a classe 2. Já foi promovido para a classe 2.
né? E, além disso, ele vai adquirir o Instituto da Estabilidade. Vem comigo. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício dos servidores. Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 41, que ela foi alterada pela emenda 19 de 1998, diz o seguinte: após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, ele vai ser estável, né? Parágrafo 1º, qual que é o benefício? O servidor público estável só perderá o cargo. Ele deixa de ter aquele vínculo precário, que ele pode ser exonerado a qualquer tempo. É claro que tem o devido processo legal, tem o direito ao contraditório, a ampla defesa garantida pela Constituição, mas agora ele passa a ter outra categoria. Ele é estável, né? Só que ele pode, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurado a ampla defesa. Então está aqui para vocês o Instituto da Legalidade. E, além disso, né, da estabilidade, olha só, como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. E lá, na Secretaria de Administração Penitenciária, tem sim essa comissão, a gente acabou de estudar isso. Tá? Um exercício para a gente treinar, né? Polícia Civil da Bahia, acesso 2013, cargo de investigador. Vem comigo. Com relação ao regime constitucional aplicável à administração pública, julgue o item subsequente. É condição necessária e suficiente, ou necessária e suficiente, para a aquisição da estabilidade do serviço público o efetivo exercício no cargo do período de 3 anos, ou seja, condição necessária. É necessária os 3 anos de efetivo exercício? Sim. Também é 3 anos de efetivo exercício lá no sistema de administração penitenciária, no agente de segurança penitenciária? Sim. Suficiente, só isso. É só isso? Não. Faltou o quê? Faltou o que nós acabamos de estudar, que é o quê? A avaliação de desempenho, a avaliação do estágio probatório. Então, essa questão, ela está o quê? Errada. Errada. E assim que vai cair na sua prova, você pode ter certeza disso. Ok? Ótimo. Meus amigos, é o seguinte, só para fechar isso, né? Para falar do benefício da estabilidade, para vocês terem a noção. A partir do momento que você é confirmado no cargo, você deixa de ter aquele vínculo precário, você passa a ter um vínculo mais estável. Uma das consequências, você passa a ter estabilidade do cargo, você só vai perder o cargo nessas hipóteses. Primeiro, sentença judicial transitada e julgado. 2, processo administrativo com ampla defesa, direito ao contraditório devido ao processo legal. 3, insuficiência de desempenho verificada mediante avaliação periódica na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Em nível federal, ainda não foi editada essa lei aí de demissão por insuficiência de produtividade. Não tem isso ainda no nosso mundo jurídico. E, finalmente, tá, outra hipótese que está prevista na legislação, que é por excesso de despesa com pessoal, nos termos do artigo 169, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. São essas 4 hipóteses que perde o cargo, ok? Pronto, né? Nós falamos aí, né? Olha só, seguindo a linha, né? Falamos aí do estágio probatório, falamos do concurso, falamos do cargo, né? Isso, da tabela, falamos da gratificação aí do regime especial de trabalho policial, ok? Fechou essa parte aí. Agora a gente vai falar o seguinte, vai falar sobre os vencimentos. A retribuição pecuniária, vem comigo, a retribuição pecuniária do servidor integrante da carreira de agente de segurança penitenciária compreende vencimentos, olha aí, vencimentos, a gente já viu, vencimentos, vem comigo aqui, vencimentos, cujos valores são fixados no anexo que faz parte integrante desta lei complementar, bem como as vantagens pecuniárias a seguir enumeradas. Então, a remuneração do cara, remuneração, é a remuneração
do cara vai ser o quê? Ó, vencimento básico mais vantagens. Tá? Ah, professor, achei pouquinho, R$ 1.500, R$ 1.600. Não, mas calma. Aquilo lá é o vencimento básico. Ou seja, a remuneração é vencimento básico mais vantagem. E agora a gente vai explicar cada uma dessas vantagens. A primeira vantagem eu já expliquei para vocês. Qual que é a vantagem que eu expliquei? É a vantagem da gratificação pelo regime especial de trabalho policial. Está aqui, ó. Gratificação pela sujeição do regime especial de trabalho policial. Essa aqui é uma gratificação que está emprestada de outra lei, ó, Lei Complementar 207, artiguinho 44. Anotem aí. Como fica fácil. A gratificação pela sujeição ao regime especial de trabalho policial, né, previsto no artigo 3º, o artigo 3º remete para o 207 dessa lei complementar, calculada em razão de 100% do respectivo valor do vencimento. Tá? Com certeza é uma das vantagens aí mais significativas, né, do policial. Ele faz justo por quê? Porque ele não vai ter hora para trabalhar, tem plantões noturnos, a qualquer hora ele pode ser chamado, coloca em risco a sua vida, ele não pode desenvolver outras atividades, exceto aquelas previstas, que é do magistério e aqueles convênios da administração pública que nós já explicamos. Então, por isso que ele ganha 100%. Segunda vantagem. A segunda vantagem é o adicional, que é chamado quinquênio, né? Adicional por tempo de serviço. Que trata o artigo 129 da Constituição do Estado, calculado na base de 5% quinquênio do serviço sobre o valor do vencimento, valor do vencimento, acrescido às vantagens pecuniárias previstas no inciso 1. Então, o adicional do tempo de serviço é 5% sobre o vencimento e 5% sobre o quê? Sobre a vantagem lá, que é a gratificação de regime especial de trabalho. Não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores é depois, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento nos termos do inciso 16 do artigo 155 da mesma Constituição. Ok. O que você tem que saber aqui? Coloca aí, ó, tempo de serviço. Adicional de tempo de serviço, ele tem um apelido. Marca esse cara aqui, ó, quinquênio, né? Então, a cada 5 anos, o cara tem aí um adicional de 5% sobre os vencimentos e sobre lá a gratificação do item 1. Bacana? Então, essa aqui é a segunda vantagem. Terceira vantagem. Essa vantagem aqui tem poucos estatutos, é o tal da sexta parte. Ele tem direito à sexta parte. Então, a gratificação de regime, segundo o adicional tempo de serviço, é 5%, e temos aí a sexta parte. Ele vai ter direito à sexta parte. Professor, que diacho é essa tal de sexta parte? Vamos explicar esse sujeito aí para vocês. Vamos lá. Sexta parte é um adicional de 1/6, por isso que fala sexta parte, né? Sobre os vencimentos concedidos aos funcionários que completa 20 anos no serviço público estadual. Então, o cara completou 20 anos, ele vai ser agraciado com a sexta parte, né? No serviço público estadual. Já o quinquênio, que é diferente, é um adicional de 5% que incide sobre o salário a cada período de 5 anos de serviço público do estado de São Paulo, né? Então, a terceira vantagem que ele faz direito é o quê? É a sexta parte. Quarta vantagem, pro labore, né? Gratificação pro labore, que trata o artigo 14 dessa lei complementar. Professor, pro labore, sim, é para os cargos de função de liderança, tá? Os encarregados, tá? Diretor de divisão, diretor de setor, tá? Encarregado. A gente vai explicar esse cara aí. E é uma remuneração muito importante, chega a ser até 25% pela legislação atual, do subsídio, do vencimento do cara. Então, vale a pena, né? Vale a pena. Então, pro labore, né? Esse nome bastante sugestivo, né? Pro labore, né? Bastante sugestivo esse cara aí. Sexto, salário família e salário esposa. 13º salário, gratificação natalina, que é esse cara aqui. Ajuda de custo, uma indenização. Diárias, uma indenização. Outras vantagens pecuniárias previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações.
Ok, fechou. Tá? Vamos lá, pronto. O artiguinho 8º, ele vai falar da movimentação da carreira. Tá? Vamos lá. Recordando. Provimento inicial, classe A1. Ele fica lá, ele vai ser submetido ao estágio probatório. Ele foi habilitado no estágio probatório. Promoção automática. Ele vai para a classe 2. Professor, eu quero chegar na classe 7. E agora? Agora, o sujeito, você, se Deus quiser, você vai ter que obedecer os requisitos do artiguinho 8º. Esse é o trabalho do artiguinho 8º. É dizer quais são os dispositivos de movimentação na carreira. A elevação do servidor integrante da carreira de agente de segurança penitenciária da classe 2 e subsequentes para a classe imediatamente superior processar-se-á por meio de promoção a ser realizada anualmente, adotados alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento. Então vamos lá, explicando para a galera aqui, tá? Primeira coisa, cara, tá? Olha só. Então você tem aqui, ó, 2, 1, 2, 3, 4 até 7. Atenção. Tá? O que ele fala aqui, ó? Imediatamente. Imediatamente superior. Então, se você está no 2, você tem que vir para cá. Tá? Não é permitido, porque tem alguns estatutos que é permitido pulinho. Você sair da 2, olha, vamos exagerar não, né? Vai aqui para 4, né? Olha aí, ó. Certo? Aqui, ó. Isso aqui não é permitido. Então, tem que ser sempre imediatamente. Outra coisa, tá? Ó. Daqui para cá, ela vai ser por meio de promoção. Prof, o que é essa promoção? Eu estou colocando promoção, tá? Porque diversos estatutos têm outros nomes. Tem progressão, ele vai progredir na carreira. Tem progressão horizontal e progressão vertical. O cara pode colocar assim, como tem uma estrutura visual vertical, ele coloca lá progressão vertical. Isso está errado, porque qual que é o nome do instrumento de movimentação na carreira dos agentes de segurança penitenciária? Chama-se promoção, cara. Isso você tem que saber, cai na prova, né? Outra coisa, alternadamente. Então você vai ter promoção, primeiro, de A, que é a antiguidade, depois progressão de M, de merecimento, depois progressão de A e assim por diante, tá certo? Então ela é alternadamente. Tem 2 tipos de promoção, gente. Promoção por antiguidade e promoção por merecimento. Bacana? E aí, professor, então já sei que o instrumento de movimentação na carreira chama-se promoção. Eu já sei que a promoção sempre é para imediatamente superior, não pode dar pulinho. Eu já sei também que nós temos 2 tipos de promoção. Prof, eu quero ficar competitivo. Você quer ficar competitivo? Agora é o seguinte, quantos tipos de promoção você tem? 2. Antiguidade e merecimento. O que acontece? Para cada uma dessas, nós vamos ter requisitos e regras específicos. Então, você vai ter que saber agora quais são as regras que você deverá cumprir para você ter direito à promoção de antiguidade ou promoção por merecimento. Vamos lá. Primeiro, parágrafo único. Obedecidos os interstícios, parou. Esse interstício é o tempo de obrigatoriedade que você tem que ficar em determinada classe. Tá? Já vou antecipar para vocês o seguinte. Tanto na antiguidade quanto no merecimento, o interstício é o mesmo. São 3 anos. Ó, 3 anos. Tá? É o interstício. Tanto para o merecimento quanto para a antiguidade. 3 anos. Então, obedecidos os interstícios, ou seja, o primeiro requisito você já sabe. Tanto antiguidade como merecimento. E você tem que cumprir o tal de interstício. Interstício é o quê? Obrigatoriedade do tempo que você tem que ficar, no mínimo, em cada classe. Essa é a regra do interstício. E as demais exigências estabelecidas em regulamento. Ou seja, vai ter um regimento interno, vai ter um decreto que ainda vai regulamentar o quê? Ó, a movimentação, que a gente não vai explicar nessa aula. Tá? Poderão ser promovidos anualmente, olha o limite, até 30%
do contingente de cada classe existente na database do respectivo processo de promoção. Então, está aí para vocês outra informação. Professor, então, somente 30% poderão ser promovidos por cada classe. São quantas classes? 7 classes. Artigo 9º. O artigo 9º vai trazer as regras da promoção por antiguidade. Vamos lá. Para efeito de promoção, será determinada pela apuração do tempo de efetivo exercício na classe em que o servidor se encontra enquadrado. Ok. Então, aqui, né, se encontra enquadrado. Então, nós vimos lá que é 30%, não é isso? 30% de cada classe. Vamos pegar a classe aqui, ó. A classe 2. Ok? Vamos supor, os caras estão no concurso aqui. Tá? Primeiro é antiguidade. Então, classe 2. Vamos supor que tem 100 caboclos aqui. Né? De outros concursos, o cara foi ficando, o cara tirou licença, o cara ficou doente, foi ser político, não sei o quê. Tá certo? Recebeu punição, papapá. 100. Tá? O que acontece? Você vai poder ser promovido por antiguidade 30. Professor, qual que é o requisito, professor? Tempo de serviço. Antiguidade. Quem tem mais tempo de serviço vai abocanhar esses 30 vagas no exemplo simplório que eu passei para vocês. No exemplo simplório que eu passei para vocês. Está aí. Tá? Tem mais coisa? Claro que tem. Professor, se houver empate, salvo engano, você vai lá para o artiguinho 14. O artiguinho 14 que vai definir as regras de empate. Mas tem muita coisa para explicar aqui. É o quê? Antiguidade. Então, requisito da antiguidade, tempo de efetivo exercício. Quem tem mais vai ser promovido. O interstício mínimo para fins de promoção por antiguidade, 3 anos de efetivo exercício na respectiva classe. Bacana? Então, para você tem que ter no mínimo 3 anos. Tá? E esse interstício é o mesmo por antiguidade e por merecimento. O artiguinho 10, ele vai tratar sobre o merecimento. Tá? Promoção por merecimento. Qual que é a primeira promoção que você estará sujeito? Por antiguidade. Lá na lei fala antiguidade, alternadamente antiguidade e merecimento. Agora entrou no merecimento. Vamos lá. Primeiro, preenchimento de pré-requisitos. A gente vai estudar já esse pré-requisito. Segundo, avaliação do merecimento. Então, esse cara aqui vai ser sujeito a uma avaliação de desempenho anual. Tá? Ele vai ser sujeito. Então, 12 requisitos. Ok. Bacana? Vamos lá, vamos detalhar esse cara aqui. Preenchimento de pré-requisitos e segundo, avaliação de desempenho. Primeiro pré-requisito, interstício de 3 anos de efetivo exercício na classe. Segundo pré-requisito, não ter sido punido disciplinarmente. Né? Então, o cara tem que ter uma vida de santo dentro do sistema penitenciário. Né? Primeiro, tá? Com as penas de advertência ou repreensão nos 12 meses anteriores. O cara teve uma pena de advertência, professor. Dançou. Tá certo? Ele vai ficar, ele já perdeu aí o bonde da promoção por merecimento. B. Com as penas de multa ou suspensão nos 24 meses anteriores, né? Gente, as regras de advertência, repreensão, multa e suspensão estão consagrados na Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Então é o seguinte, isso é um requisito aqui do cara. Interstício e não pode ter sido punido. Tá? Ok. 3. Tem mais requisitos. Estar em efetivo exercício na Secretaria de Administração Penitenciária ou regularmente afastado para exercer cargo ou função de interesse penitenciário ou de representação classista na respectiva carreira. Né? Ou seja, aqui é um benefício para o cara faz parte do sindicato, a representação classista, então ele considera o quê? Efetivo exercício. O cara lá é secretário da Administração Penitenciária,
ele também é considerado efetivo exercício. Tá? 4. Ser portador de certificado de conclusão de curso específico de especialização técnico profissional ministrado pela Escola de Administração Penitenciária. Então, a Escola de Administração Penitenciária vai estar fornecendo cursos e você tem a obrigação de fazer esses cursos, que é pré-requisito para o quê? Você ter a promoção por merecimento. Parágrafo 2º. O preenchimento dos pré-requisitos exigido até a data do respectivo processo de promoção. Ele colocou aqui um lapso temporal. Com isso, nós temos aqui a movimentação. Então, está aqui a movimentação. Então, provimento inicial, aqui, ó, inicial, certo? Está aqui. Você passar para cá, você tem que ter aprovado o estágio probatório. Você vem aqui, tá? Aí, o que acontece? Primeiro requisito, ó, 3 anos. Ok? 3 anos. Daqui para cá. Daqui para cá, primeira, né? Antiguidade, promoção. Daqui para cá, merecimento, ó. Ok? Está aqui. Então, isso aqui é as regras de movimentação. Lembrando dos 30% de cada classe. Então, está aqui para vocês. Ou seja, é um sistema de carreira bastante interessante que possibilita aí o cara, tá, ver a sua movimentação aí na carreira. Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado para ter exercício, encargo ou função de natureza diversa daquela que exerce. Então, está aí, né? Está aí. Tá? Cara, interrompe. Você viu ali, é tudo tal do tempo de interstício, de tempo de serviço. Tá? Então, está lá, interrompe. Tá? Interrompe. Então, o que acontece? Interrompe. Então, você tem que ter esse tempo para você cumprir o requisito. Senão, você fica lá, estacionado, e vai ganhar pouco. Diverso da natureza. O cara dado do sistema penitenciário, cara, o cara foi nomeado gestão de pessoas da SEDUC, da Secretaria de Educação. Tem nada a ver. Então, vai interromper o tempo lá. O cara vai pensar 2 vezes antes de sair. Isso é maravilhoso para a gestão de carreira. Porque as pessoas não ficam procurando lugar para pular. Ele está beneficiando quem está lá trabalhando efetivamente. Né? Exceto, primeiro, né? Afastamento nos termos do artigo 88, aqui que ele fala aqui, contagem de tempo de serviço, tá? Lá da lei 10.261, que é o estatuto, só para ter uma ideia, ó, férias, conta, né? Casamento, 8 dias, que o cara pode ter lá, ó. Falecimento, 8 dias. Falecimento dos avós, 2 dias, entendeu? Serviço obrigatório por lei. Então, todas essas hipóteses aqui, do artiguinho 78, 79 e 80 da 10.621, conta, não interrompe o efetivo exercício para fins de promoção e progressão. Aliás, só para fins de promoção. Né? 2. Afastamento sem prejuízo dos vencimentos para participação em cursos, congressos, os demais certames afetos à sua área de atuação pelo prazo máximo de 90 dias. O cara vai fazer um curso lá em Brasília, da Senasp, tem tudo a ver com... Vai lá, então, ó, conta também. Só que o legislador colocou o prazo, 90 dias. Atenção, examinador de prova adora cobrar prova em prova. 3. Afastamento nos termos do parágrafo 1º, artigo 125 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo. 4. Designado para a função de direção, chefia ou encarreiramento retribuída mediante prolabore. Né? Prolabore é o quê? São os cargos de liderança do sistema penitenciário. A que se refere o artigo 14 dessa lei. Tá? 5. Designado para a função ou serviço público retribuída mediante prolabore nos termos do artigo 28. Ok, né? Tranquilo, vamos para frente aqui. Bacana. Eu falei o artigo 14 lá atrás, mas está errado, artigo 12. Olha só. Quais tipos você tem de promoção? Fala, isso. Antiguidade. Outra, merecimento. Qual que é o percentual máximo que pode efetuar isso? Qual que é o percentual? 30% de cada classe por ano.
Ah, esse ano não deu, aí você vai para o outro ano, aí você vai ficando para trás, né? Bem inteligente esse sistema. Vai ocorrer e ocorre. Ocorre. Muitas pessoas vão chegar lá na época da promoção cumprido, com todos os requisitos cumpridos, todos. Mas não tem vaga para todos, só 30%. Opa, aí ele vem aqui, no artigo 12, ele vai definir as regras de desempate. Ocorrendo empate, na classificação terá preferência a ser promovido o servidor que sucessivamente tiver. Então, primeiro critério de desempate, maior tempo de efetivo exercício na carreira, tanto por merecimento quanto antiguidade. 2, segundo critério de desempate, isso aqui cai em prova, cara. Isso aqui cai em prova. Maior tempo de efetivo exercício no serviço público e estadual. Terceiro, maiores encargos de família. Família maior e maior idade, né? Então está aqui os critérios de desempate. Artigo 13, ele vai falar da vacância, né? Na vacância, os cargos de agente de segurança penitenciária classe 2 a 7 retornará à classe inicial. O que é isso? Vamos supor que o cara está lá na classe 7, né? Deus o tenha isso, ele veio a falecer. Então, abriu uma vaga. Abrir uma vaga é um caso de vacância. Só que essa vaga não vai ser lá da classe 7. Essa vaga, segundo esse artigo aqui, ele vai para onde? Para o artigo 13, ele vai lá para a classe inicial. Por isso que o provimento em concurso público, provimento inicial, a entrada na carreira, a porta de entrada chama-se classe 1. Aí. Tá? 14. Importante para você esse cara aqui. É o tal do prolabore. Tá? Esse cara aqui ele tem uma regulamentação exaustiva. O que é o prolabore? É uma função de confiança. Né? Não é um cargo de confiança. Cargo de confiança pode ser de provimento de qualquer um. Função de confiança é só para servidor efetivo. E no caso de quem pertence à carreira de agente de segurança penitenciária, nos ditamos da Lei Complementar 959. As funções de direção, chefia e encarregadura, tá? Caracterizados como atividades específicas da carreira de agente de segurança penitenciária, serão retribuídas com gratificação pro labore, calculada mediante aplicação de percentuais sobre o valor de vencimento do cargo de classe 7, acrescido do valor da gratificação pela sujeição ao regime especial de trabalho policial na seguinte conformidade. Então, aqui está a regra do prolabore, né? O que acontece, né? Então, aqui. Então, o cara é função de direção, chefia e encarregamento, né? Prof, e aí, prof? Vamos lá. Quais são as espécies de prolabore? Primeira, eu não consigo enxergar aluno não competitivo se não tem essa na cabeça. Diretor de divisão, é o top, ganha 25,7%. Pô, ô louco, um quarto, hein? Diretor de serviço, 13,8%. Chefe de seção, 7,4%. E encarregado de setor, 5,3%. Então, essas aqui são as espécies de prolabore. Você pode receber prolabore diretor de divisão, diretor de serviço, chefe de seção, encarregamento de setor, com seus respectivos percentuais. Agora é contigo, cara. Agora você tem que fixar esse conteúdo. Parágrafo 1º. A designação para fins previstas neste artigo deverá recair em servidores que, ou seja, somente quem pode ter direito ao prolabore, sejam integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária classe 2 a 8. Ou seja, o cara em estágio probatório, aquele cara em classe 1, ele não pode receber prolabore. E a lei foi clara, foi taxativa. Somente os integrantes desta carreira, agente de segurança penitenciária, têm direito ao prolabore naquelas 4 hipóteses, né? 4 hipóteses. 2.
tenham comprovado sua frequência e aproveitamento de curso de capacitação na área de segurança e disciplina ministrado pela Escola de Administração Penitenciária. Ou seja, para você ter o Prolabore, você tem que fazer o curso lá, ó, de segurança e disciplina lá na administração penitenciária. Tá? Parágrafo 2º. Para as funções de diretor de serviço, que é o tópico, os 25%, e de divisão, exigir-se-ão, no mínimo, 3 anos de experiência comprovada na área de segurança e disciplina, né? Porque é a comissão maior. Então, cara, requisito 3 anos de segurança e disciplina. Parágrafo 3º. Para o fim previsto neste artigo, a identificação das funções das respectivas quantidades e as unidades a que se destinam, bem como outras exigências, serão estabelecidas em decreto mediante proposta do secretário de administração. Ou seja, aonde estarão essas comissões ficou de regulamentação do decreto e não há necessidade nesse momento a gente aprofundar isso. Sobre o valor da gratificação pro labore, que trata este artigo, incidirão, olha só, o prolabore, incidirão aquele percentual, vamos supor de 25% do diretor de divisão, ó, o adicional de tempo de serviço, que é o quinquênio, sexta parte dos vencimentos. Olha aí, então, incide sobre a sexta parte e o quinquênio o prolabore, né? Ô, professor, bacana esse cara, bacana, viu como o negócio vai aumentando? É assim, cara. É assim que funciona. Vamos lá. Parágrafo 5º. O agente de segurança penitenciária, designado para o exercício das funções a que alude este artigo, não perderá o direito à gratificação pro labore quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para afastamento de saúde, tratamento de saúde, faltas abonadas, licença a servidora gestantes, licença por adoção, licença por paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como efetivo exercício para todos os efeitos legais. Ou seja, uma garantia aí, hipótese que não perde essa retribuição pro labore. O substituto. O que é o substituto? Hoje eu sou diretor de divisão. Estou 10 anos nessa função. Estou lá. De boa. Fiquei doente, cara. Entrei em licença de saúde, cara, por 90 dias. Estou lá, estou doente. Aí outro cara vem me substituir temporariamente. Esse cara aí tem direito ou não tem direito a receber o beleléuzinho dele? Sim ou não? Primeiro, o cara que está em licença de saúde, já diz aqui, ó, vai receber. E o cara que vai substituir o doente? Claro que vai. Está garantido no parágrafo 6º. O substituto fará jus à gratificação pro labore, atribuída à respectiva função durante o tempo em que ele desempenhar. Pronto, vamos lá. Artigo 15º. O valor da gratificação pro labore, que trata o artigo 14, será computado para fins de cálculo de 13º salário, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 644 de 89. Tá certo? Então, ou seja, você também vai receber na gratificação natalina o valor correspondente da pro labore. 16º. O agente de segurança penitenciária não poderá ser afastado para exercer as funções de seu cargo em unidades que não desenvolvam as atividades que trata o artigo 1º da Lei Complementar. Tá? Então é o seguinte, ele está dizendo assim, quais são as atividades, aquele lado de segurança, de vigilância, tá certo? Segurança interna, aquelas atribuições lá do 1º artigo. Então, não desenvolva atividades. Então, ele não poderá afastado. O que o legislador quer? Ele quer que o cara trabalhe, tá certo? Lá no sistema penitenciário, lá dentro das unidades prisionais. Isso que ele quer essa obrigatoriedade. Mas, como no Brasil, tudo tem o tal, né? Tudo tem o tal da exceção, ele mandou o parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica, né, nas hipóteses que o agente de segurança penitenciária for. Como no Brasil, né, cara, o examinador, outra coisa, ele gosta de cobrar exceção. Não se aplica em 2 casos. Primeiro, nomeado para o cargo em comissão.
Segundo, designado para o exercício de função de serviço público de direção retribuída mediante pro labore, instituída pelo artigo 28 da lei tal, no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Ou seja, se ele for, né? O que está dizendo aqui? Dois casos, né? Então, primeiro, o comando geral ele não pode sair, tem que trabalhar lá nas unidades. Aí ele vem um parágrafo único que dá duas exceções. Primeira exceção, ó. O cara foi ser nomeado lá para o cargo em comissão, lá na Secretaria de Educação. Aí, o que acontece? Ele é permitido. E se ele for comissionado lá na Secretaria de Administração Penitenciária, ele é e conta com efetivo tempo de serviço, inclusive para todos os fins, para promoção, aposentadoria, ele passa a receber, ele recebe também todas as vantagens que nós falamos aqui, porque ele está dentro da secretaria. Fora da secretaria, ele vai receber só o cargo em comissão daquele cargo lá. Bacana? E o 2 claro, ele vai usar o pro labore, então é permitido ele ocupar o pro labore somente dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, ele é permitido esse afastamento. Essa era a legislação, até a Lei Complementar 1060, que incluiu aí o 16A. A mobilidade funcional do integrante da classe de agente de segurança penitenciária de uma unidade prisional para outra, está se movimentando de uma unidade prisional para outra, observado o interesse público e o disposto em regulamento, será processada mediante transferência a pedido. Aqui seria o quê? Remoção a pedido, né? E transferência por interesse, ou remoção por ofício, né? E remoção por união dos cônjuges. Então, isso aqui, o Estado de São Paulo trata com essa terminologia, em nível nacional, pela doutrina, isso aqui trata-se de uma remoção. Artigo 17, estamos terminando aí. O servidor ocupante de função de atividade de carreira de agente de segurança penitenciária, em decorrência de aprovação em concurso público, olha só, vier a prover cargo na mesma carreira, terá o seu cargo enquadrado na classe correspondente à função e atividade anteriormente ocupado. Tá? Ó, classe correspondente. Prof, e aí, prof? Provimento inicial, regra geral, classe 1. Exceção, artiguinho 17. O cara já era servidor, o servidor ocupante de função, tá? Então é o seguinte, vamos supor, eu ocupava uma função, tá? Uma função lá no sistema penitenciário, né? Ó, eu era de outra carreira e ocupava alguma função qualquer. O plano de cargos e carreiras e funções do Estado de São Paulo é monstruoso. E lá eu sou classe 3. Eu passei no concurso. Eu vou para a classe 1 ou vou para a classe 3? Segundo o artigo 17, você vai para a classe 3. O enquadramento referido no caput deste artigo ocorrerá na data do exercício do cargo. Os atos decorrentes da aplicação do disposto neste artigo serão apostilados descritos pela autoridade competente. Artiguinho 18. O disposto nessa lei complementar aplica-se no que couber aos servidores ocupantes de funções e atividades de idêntica denominação a todos os cargos de que trata esta lei complementar, bem como aos inativos e pensionistas. Aqui, ó, pode anotar aqui, ó. Regra da paridade. Todos os benefícios que essa lei trouxe para o pessoal da ativa terão que ser estendidos para os inativos, aposentados no caso, né, e os pensionistas. Isso aqui é regra da paridade. E aí, as disposições finais, né? Está aqui, ó. As despesas resultantes vai ficar no orçamento. Esta lei complementar e as suas disposições transitórias entram em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2014. Ficando revogados esses artigos aqui, tá certo? Esses artigos aqui, ó, e a lei, essas leis aí, então essas leis aí foram revogadas. Bacana? Pronto, cara, terminamos essa aula aí, uma aula maravilhosa, né? Uma aula maravilhosa para vocês aí. Do Lá Concurso. Bacana? Gente, então é o seguinte, essa é a aula, uma aula curta, uma aula importante, uma aula que com certeza deve cair alguma questão na sua prova, uma aula que você tem que encarar ela da seguinte forma: eu não posso perder questões deste assunto, porque é muito fácil, né? Vem comigo aqui, gente, ó.
Os bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. Então, olha só, a felicidade, os bons dias e os maus dias, né, são essenciais para a vida. Concordo com isso. A felicidade te faz doce. Os problemas te mantêm forte. A dor te mantém humano. As quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. De novo, gente. Os bons dias lhe dão felicidade. Os maus dias lhe dão experiência, né? Olha a forma que você encara os maus dias, né? Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce. Os problemas te mantêm forte. A dor te mantém humano. As quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém em pé. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.